Lembra que muitas mães têm essa questão. Ele comia bem até 1 ano e meio, depois ele começou a comer menos, tá? E isso acontece por quê? Porque do 0 a 1 ano, a criança passa por um estirão de crescimento, é o maior estirão do crescimento da vida dela. Pra te ter uma ideia do quanto ela cresce, bom, tu vê, né, pelas roupinhas do teu bebê que escapa de um dia pro outro, né? O bebê, no primeiro ano, do 0 a 1 ano, ele ganha 25 centímetros. Do primeiro pro segundo ano, até ele fazer dois aninhos, ele já ganha só 12, é a metade. De 2 a 3 anos, ele ganha 10. E de 3 a 4 anos, ele ganha 5 a 7 centímetros. Olha como diminui, né? Então, o que que acontece? Não dá para te comparar a quantidade que teu filho come com 2 anos, com 3 anos, com a quantidade que ele comia com 10 meses. Talvez diminuiu. Por quê? Porque diminuiu esse estirão do crescimento. Lembra quando tu era, daqui a pouco tu lembra quando tu era adolescente. Adolescente tem muita fome porque tá passando por um estirão do crescimento. Quando tu tava grávida, tu sentia mais fome porque tu tava num momento de crescimento, tu tava alimentando outra pessoa também, né? Então, o que que acontece? Um dos motivos do bebê simplesmente parar de comer com 1 ano e meio, 2, geralmente é nessa janelinha aí de 1 ano e meio, 2, é porque ele reduziu a velocidade de crescimento dele, ou seja, ele sente menos fome. Só que aqui, por que é super importante tu saber isso? Porque aqui as mães cometem um erro muito grande. Por não saber, muitas vezes, que diminuiu a velocidade de crescimento, que é normal diminuir esse apetite. Ele começa a comer muito menos, né? Ele começa a comer metade do que ele comia, ele começa a comer 1/4 do que ele comia. Aí a gente começa a ficar preocupada como mãe. Hoje ele não comeu bem. Mas daí ele não comeu bem no almoço, então eu vou dar um iogurte. Daí ele não comeu o lanchinho bem, que era fruta, então eu vou dar mais um biscoito. Daí ele não comeu bem, então eu vou colocar uma farinha láctea na mamadeira. E a gente mesmo, como mãe, acaba acrescentando coisas à alimentação dele, calóricas, energéticas, que vão tirar mais ainda o apetite dele quando for o momento de sentar na mesa para comer. Então, por isso que é importante tu saber. De 1 a 2 anos, reduz a velocidade de crescimento, eles sentem menos fome. Tem uma outra coisa que acontece com 2 anos, próximo aos 2 anos, que também contribui para a redução do apetite, tá? Que é, além dessa questão da diminuição da velocidade de crescimento, é o aumento da independência deles, tá? Esse aumento da independência diminui o interesse e o consumo de alimentos. Ele já sabe comer, ele não está interessado em comer, porque ele já aprendeu a comer. Só que ele está aprendendo 1000 coisas, ele está independente, ele sabe caminhar, ele está sabendo falar. Ele quer explorar o mundo, ele quer saber outras coisas, ele aprendeu a brincar com 2 anos de idade. Próximo a isso, né? Então, o que acontece? Também, aí começa a questão é aqui que as mães começam a correr atrás das crianças pela casa. Porque como ele está nessa questão da independência, que também é chamada de adolescência do bebê, ou terrível two, né? Eles têm uma dificuldade, por causa dessa independência, de ficar sentado na mesa. Então, o que acontece? De repente, o teu filho não quer mais ficar sentado no cadeirote. Tu coloca ele no cadeirote, ele começa a chorar, tu prende ele no cadeirote, vira um escândalo. Aí ele já não quer comer porque ele tá chorando, porque ele tá irritado, ele quer sair, ele quer sair daí. Aí quando tu não tira ele daí, ele começa a enlouquecer. Aí, o que acontece? Bom, então eu vou colocar um tablet, um vídeo para ele ficar sentado no cadeirote. Muitas vezes acontece isso. Eu não estou julgando. Estou dizendo que são coisas que acontecem. Vou dar uma comida que ele gosta mais, né? Uma guloseima, alguma coisa para ele ficar sentado. Só que existem outras maneiras. Tu não precisa nem correr atrás dele pela casa e nem colocar uma distração para ele no cadeirote. Tu sabe que ele tem um interesse, ele está num salto de desenvolvimento, tá? Que ele aprendeu a explorar um mundo diferente. Tem que respeitar isso. Isso é uma fase, isso dura pouco tempo.
se a gente sabe lidar com isso. Então é o momento de brincar de piquenique. Então daqui a pouco, se tu tem tempo no final de semana, num lanchinho, coloca a toalha no chão com ele, senta com ele. Ele vai gostar muito mais do que ficar ali preso, né? É o momento de comprar aquela mesinha de criança, sabe aquelas mesinhas que a gente coloca para eles pintarem com a cadeirinha pequenininha? Daqui a pouco ele vai comer melhor ali, né? Porque daí daqui a pouco ele levanta da cadeirinha, ele vai dar uma volta, ele volta para a mesa, ele vai para a cadeirinha, ele vai dar uma volta, ele volta para a mesa. Isso vai durar pouco tempo, tá? Então, o que eu tô falando? Não é para deixar a criança comer em outro lugar porque ela não quer ficar na mesa. Mas, então, tu não vai correr atrás dele pela casa, tu não vai deixar ela comer no sofá, tu não vai colocar distração, mas é mais um marco que acontece, que se tu souber lidar com essa fase, tu vai passar por ela bem. Se tu não souber lidar com essa fase, vai piorar. Vai piorar porque daí tu começa a dar compensações e essa criança começa a entender, né? Que tem comidas diferentes que são mais saborosas, que dão mais energia para ela, que ela se satisfaz mais rápido.